Muito boa tarde a todos. Obrigada por estarem aqui hoje connosco. Nesta última palestra, e obrigada à Vicky por manter o tempo, não é? Temos algum tempo de atraso. Foi óbvio ao vermos esta legislação de que é como se fosse uma síntese do que vimos durante a parte da manhã. Portanto, nós neste momento, com a identificação de que há uma ligação entre as violências, começamos a ter alteração legislativa que envolve todos os parceiros. E esta legislação que tivemos agora a falar vai tão longe quanto as anteriores, no facto de obrigarem a ação social a reportar obrigatoriamente quando há casos de animais naquela família, de que quem vai ver os animais reporta obrigatoriamente os casos de crianças ou de violência doméstica ou de violência de idosos que possa haver naquela família, de que os veterinários são obrigados a reportar os maus tratos e, de alguma forma, esta lei ainda vai mais longe, que pede ainda aqui que quem trabalha a saúde mental e mesmo a parte dos psicólogos, dos terapeutas que acompanham estes casos, também são obrigados a reportar. E, neste sentido, temos aqui realmente um conjunto de pessoas que envolvem quer a parte humana, quer a parte animal e também as ordens, não é? Estamos aqui em casa a ver estas leis de países que há muito sem o The Link e como estão a avançar. Obviamente estamos a ver um conjunto de situações que provavelmente não podemos mimicar exatamente como tal no nosso país, mas estamos aqui a tentar aprender com aquilo que os outros fazem para ver como podemos dar passos, não é, em prol de defendermos os animais e de defendermos as pessoas. Eu deixava a minha colega lançar aqui o repto de uma primeira questão, partindo do princípio que cada um dos intervenientes nesta mesa tem altas responsabilidades de direção ou de representação das suas ordens e refletir um pouco a resposta à questão em função da sua área profissional, está bem? De uma forma sintética, porque vamos tentar manter o tempo de acordo. Isabel. Obrigada. E era basicamente isto. Afinal, em Portugal, onde é que nós estamos? Para onde é que estamos a ir? Estamos aí no caminho certo? Não estamos aí no caminho certo? O que é que ainda temos pela frente? E o que é que esperamos encontrar? Se calhar começamos aqui pelas nossas autoridades. Posso passar para o púlpito ou respondo a partir daqui? Se calhar responde a partir daqui, quer? Tem uma síntesinha para fazer um ponto de situação. Posso fazer uma síntese muito rápida, como posso não utilizar a síntese, é como preferir. É como quiser, é como quiser. Eu vou passar para o púlpito, não se importa. É só porque nós temos também uma pessoa online. Deixa-me ver. Muito boa tarde a todos. Em nome da Guarda, agradecer à provedora do animal o convite que nos fez e rapidamente gostaria só de apresentar uns dados e respondendo ali à doutora Isabel, que apesar de não se lembrar, já nos conhecemos do projeto Life Rupees, portanto, só apresentar para quem não está familiarizado, o Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente da Guarda Nacional Republicana foi criado em 2001 e formalizado no decreto legal em 2006. Numa das suas competências, refere que a proteção animal é uma das competências do CEPNA. Depois este decreto-lei vem sendo regulado por uma portaria, também ainda de 2006, em que refere que o CEPNA é uma polícia ambiental com competência em todo o território nacional e refere novamente aqui a questão da proteção animal. A questão da coordenação e a articulação entre as várias entidades e organismos competentes que muito rapidamente irei abordar no último slide. Para quem não conhece, o CEPNA está implementado em todo o território nacional. Estamos a falar em 18 distritos no continente, mais 2 no arquipélago dos Açores da Madeira e recentemente, através da Unidade de Controlo Costeiro e Fronteiras, também foi constituída uma secção CEPNA. Estamos a falar de 91 equipas de proteção da natureza e ambiente, 12 de equipas náuticas de meio ambiente, 12 em zonas específicas, bem como os integrados guardas florestais que foram integrados no âmbito destes diplomas em 2006. Aqui, este slide importa referir que dos 22 anos do CEPNA, o bem-estar animal representa cerca de 23% da nossa atividade, sendo que nos últimos anos
na sequência dos incêndios rurais que deflagraram em Portugal continental desde 2017, assumiram aqui um papel mais preponderante daquilo que tem sido a nossa atividade. Isto é o CEPNA em números e no âmbito da criminalidade ambiental, atendendo à nossa implementação territorial e aos mais de 1000 militares empenhados nesse serviço, permite-nos reportar estes números no âmbito da criminalidade. Aqui apresento os dados só de 2022. O que importa reter é as denúncias criminais no âmbito dos animais de companhia, que no ano passado foram 244, e no âmbito das contornações foram superiores a 3.100 contornações só no âmbito dos animais de companhia, em que aqui claramente ultrapassa a questão dos incêndios rurais. A linha SOS Ambiente, que iniciou em 2002 e começou a funcionar 24 horas desde 2006, tem-nos permitido obter estes números. Só em 2022, quase 12.000 denúncias, e é uma linha que permite, seja através do número 808, seja através de um link na página da Guarda Nacional Republicana, 24 horas por dia, 7 dias por semana, estabelecer contacto com os nossos operadores e os nossos operadores, desde o Comando-Geral, a acionar qualquer uma das equipas que foram anteriormente mencionadas. Desta linha SOS, só em 2022, dar nota que também é no âmbito dos animais de companhia que se tem reportado o maior número de denúncias, superior a 3.500 denúncias. Estes são os dados da evolução criminal nos últimos 10 anos, só no âmbito dos animais de companhia. Ela tem crescido. Aqui os dados de 2023 estão só até dia 16 de maio de 2023, por isso devem desconsiderar-se, pelo que a evolução tem sido, neste caso, negativa, porque tem aumentado. Em 2023 estamos a falar de uma média diária superior a 3, uma média semanal superior a 19 e uma média mensal superior a 82 crimes contra animais de companhia. Aqui, separado entre os crimes de maus tratos a animais de companhia e abandono dos animais de companhia, por períodos horários e por dias da semana, tem a ver com a divisão por distrito, onde efetivamente se verifica maior número de crimes contra animais de companhia naquilo que nós designamos comandos tipo 1. Estamos a falar de Setúbal, Faro, Porto, Lisboa, Aveiro e Braga. Historial dos crimes registados contra animais, através de símbolos LED, pontos de calor, zonas onde existe maior registro de criminalidade contra animais de companhia, e terminava aqui respondendo então à pergunta da doutora Isabel. No entender da Guarda Nacional Republicana, a solução assenta em três questões. A coordenação da atividade operacional que é necessária haver interentidades, muito importante o Ministério Público, os veterinários municipais, a colaboração com a DGAV e com a ICNF e com a comunidade científica. Trouxe para aqui a UTAD, como podia trazer outros. A UTAD, no âmbito dos projetos LIFE, recordo que há uns anos foram criados os binómios sinotécnicos de detecção de venenos, foram edificadas capacidades no âmbito da polícia científica, no âmbito da criminalística, naquilo que é a recolha e preservação das provas neste tipo de contexto, a articulação entre os vários organismos que cooperam para este tipo de problemática e, por fim, não vale a pena haver coordenação nem articulação se não houver cooperação entre as várias entidades e há espaço para todos. E é tudo quanto me apraz referir. Obrigada. Okay, então também vou só passar. Tenho também uma apresentação muito pequena, não vai falar aquilo que é a Polícia de Segurança Pública, mas vai-se focar aqui basicamente aqui na questão da LINC. A Polícia de Segurança Pública tem um efetivo no território nacional, nas principais cidades portuguesas e também nas ilhas, Açores e Madeira. E tem uma grande empenho nesta questão dos animais de companhia e uma grande aposta na sensibilização e depois também na parte da ação contra o nacional e da ação criminal. Para terem uma ideia, a Polícia de Segurança Pública é uma polícia integral, tem atribuições quer nas questões administrativas em geral, quer também
nas questões criminais e saliento aqui 4 vetores em que nós estamos muito empenhados: na proteção ambiental, as informações criminais e policiais, a investigação criminal e o policiamento de proximidade, que é a fulcral para estar junto das questões da violência doméstica e também da violência contra animais de companhia. E uso este símbolo que nós usamos muitas vezes para depois prosseguir com alguns números de que é a nossa atuação na fiscalização e do Programa de Defesa Animal. Temos dados dos anos 2021 e 2022, daquilo que é a nossa fiscalização dos cães perigosos e potencialmente perigosos, que estão sob a alçada da DGAV, e também a nossa fiscalização dos restantes animais de companhia, que estão separados e que estão sob a alçada do ICNF. E vemos que, 21 nós não temos que considerar muito, porque 21 é um ano de pandemia, mas aqui no ano 2002 voltámos à normalidade. Não tenho aqui os dados de 2019, mas é mais ou menos esta normalidade de fiscalizações e também de autos. Se verificarem, em 2022, dos animais de companhia, detectámos 1914 infrações. No Programa de Defesa Animal, isto são as denúncias recebidas, quer através de e-mail, quer através de linha telefónica. Também saliento aqui a negrito os anos 2019 e 2022 por estarem fora da pandemia, e houve aqui um claro aumento das denúncias. Isto não quer dizer, a meu ver, que haja mais infrações. Poderá haver mais atenção dada pelas pessoas na denúncia, ou seja, estarem mais espertas para denunciarem, o que é importante, ou seja, não há aqui um fator de haver mais ou menos infrações. Agora, respondendo aqui da Link e tendo ficado um pouco preocupado com isto e tendo dado algum trabalho na recolha dos dados, fizemos aqui do nosso sistema estratégico de informação, que recolhe informação criminal, administrativa e outro tipo de participações feitos pelas pessoas e pelos próprios polícias desde 2004, e agarrei aqui nos crimes de violência doméstica, ofensa de integridade física perpetrada no âmbito escolar e violência doméstica contra menores, e comparei estes dados aqui com o abandono de animais de companhia e com os maus-tratos nestes anos, em 2019 a 2022. E o que é que vai sair agora no slide a seguir, mas temos aqui 76 mil denúncias destes crimes contra pessoas e 3.870 contra animais de companhia. E o que eu procurei fazer na extração de dados, que foram tabelas de Excel bastante grandes, foi procurar que o mesmo suspeito estivesse referenciado quer por crimes contra animais de companhia, quer por crime contra pessoas. E o que é que resultou daqui? E isto aqui é um estudo empírico muito embrionário, não passa para a parte qualitativa, só tem a parte quantitativa e não está totalmente apurada, mas está muito próximo disso. E o que é que verificámos? Verificámos que são 179 os casos em que o mesmo suspeito é arguido, ou a mesma pessoa é suspeita em crimes contra animais, daqueles que são suspeitos de crimes contra os outros, contra as pessoas, aqueles crimes que eu elenquei. E a divisão é por esta, não é? A maior parte na violência doméstica, 122 maus-tratos e 50 abandonos, e depois os outros com maior expressão na violência contra menores e nas ofensas à integridade física no âmbito escolar. E também tive a curiosidade, e os suspeitos que estavam dentro destes 179 casos, que são 4,6% do total das denúncias contra animais, dos crimes contra animais de companhia, estavam entre os 23 e os 74 anos, e a média de idade eram. E pronto. Aqui temos um animal de companhia a apresentar queixa, eles não podem, mas nós devemos fazer por eles. E respondendo também à questão, penso que, não obstante as questões de justiça e do Tribunal Constitucional, as polícias têm que continuar a fazer o seu trabalho, é para isso que cá estão, até ser declarado inconstitucional, nós temos que continuar a atuar, e temos que continuar a atuar também, como disse o Sr. Major da GNR, temos que atuar em colaboração. São muitas entidades em Portugal. Quem não está familiarizado com o que é os órgãos de polícia criminal, as polícias em Portugal e as autoridades administrativas, são muitas, órgãos de polícia criminal, ou seja, polícias com capacidade para atuar na parte criminal, são mais de 30, e a coordenação é sempre importante.
E temos aqui um exemplo, não é? Temos aqui duas entidades, somos órgãos de polícia criminal, mas para além destas temos a Polícia Judiciária, temos a ASAI, temos muitas outras, e a colaboração com o Ministério da Justiça, com a magistratura, quer judicial, quer com o Ministério Público, e depois com as entidades administrativas, é fulcral. A meu ver, respondendo à questão, o nosso caminho é certo, estamos aí para a frente, não estamos para trás, nem estamos parados. Temos evoluído muito, muito, muito nos últimos anos, também por força daquilo que são as pretensões dos cidadãos e a preocupação deles pelos animais de companhia. Da minha parte é tudo. Obrigado. Muito obrigada, mas, Sr. Comissário David, temos uma ação de sensibilização webinar com as forças policiais e o objetivo está a ser atingido, não é? Nós estamos a começar a fazer o The Link, não é verdade? A ligação. E obrigada pela sua sensibilização de ir à procura de relacionar realmente se o que estavam a ver nas pessoas também envolvia os animais e vice-versa, não é? E temos aqui um valor de 5%, deixa-nos realmente, e poderia fazer mais, o tema mais profundo, não é verdade? Mas este exercício que foi feito aqui deixa-nos realmente a pensar como é que nós conseguimos evoluir de umas semanas para as outras, a fazer esta ligação, e uma vez feita esta ligação, a quantidade de medidas que nós em conjunto podemos trabalhar, animais e pessoas. E se calhar já não será o mesmo, não é? Quando houver uma intervenção por uma situação de maus tratos de animais, se calhar as forças policiais já vão estar mais atentas a tentar perceber o que acontece naquela família, e quando foram chamadas por uma situação de violência doméstica, também vão olhar para ver se há animais e o que é que se passa com esses animais. Portanto, eu acho que é a mensagem que nós queremos estar a passar, e eu acho que realmente é importante, não é? É importante. E tendo aqui à minha direita a doutora Susana Pombo, que conhece há muito tempo a realidade dos animais de companhia, das espécies pecuárias também, não é verdade? Eu permitam-me dizer algo que há pouco ia começar a comentar com a minha colega, a doutora Susana, e depois interrompemos e isso não aconteceu. Eu trabalhei muitos anos ligada à agropecuária. Eu nunca me lembro de ter visto tanta crueldade como aquela que eu estou a ver e que nós vemos quando eu tenho o chapéu de médica veterinária e vejo animais de companhia numa faculdade. Os maus tratos a animais e a crueldade aos animais de companhia que nós vemos é estrondosamente maior, mais complexa, e leva-nos a estas dinâmicas. E realmente temos aqui a nossa Diretora-Geral de Alimentação e Veterinária, que conhece ambas as realidades, não é? E há com certeza maus tratos em todas as situações, mas esta crueldade que nós estamos a ver, quando há uma vítima que tem uma ligação emocional a outra vítima, não é? E como isto tudo é explorado, é de uma crueldade atroz. Os casos são muito complexos. O The Link, o que podemos fazer, não é? Podemos fazer melhor? Antes de mais, boa tarde, e agradeço-vos imenso o convite em poder participar neste diálogo em que se quer construir, não é? Encontrar uma relação é exatamente tentar construir pontes. A Direção-Geral da Alimentação e Veterinária, de há muitos anos esta parte, naturalmente, tem responsabilidades na ótica do bem-estar animal. E vivenciamos uma série de experiências. É importante, primeiro, quero agradecer a informação que partilharam aqui connosco, porque esta capacidade de poder relacionar aquilo que se recolhe no terreno é o segredo para atuações futuras. E a Direção-Geral da Alimentação e Veterinária, como disseram e muitíssimo bem, tem um papel diferente porque é uma autoridade administrativa. E necessariamente que as situações que vai encontrando, e quando e sempre que necessário, colabora com as autoridades policiais e vice-versa. E por convite também, e por pedido e por solicitação também colaboramos com as autoridades policiais. Mas é importante dizer que o nosso papel da autoridade administrativa tem duas vertentes, não só enquanto organismo regulador, como organismo que executa as políticas em território nacional. Este papel vai um bocadinho mais à frente, se considerarmos que vivemos num espaço da União Europeia, em que 27 Estados-membros coexistem, e em que a regulamentação nesta matéria e no que diz respeito ao bem-estar animal, para a grande maioria das situações, está definida em regulamentos ou diretivas comunitárias. E isto é importante, na nossa ótica, vincar que a atuação das autoridades tem uma base legal e muitas das vezes aquilo que gostaríamos fazer e que levasse mais longe, ao não encontrar
o respectivo enquadramento, limita a nossa atividade. Mas, sem dúvida alguma, que as coisas que vamos encontrando, cada vez mais existem uma abordagem multidisciplinar. E os dados que recolhem mostram-nos exatamente isso. Mas até a própria tramitação processual das situações que todos nós encontramos no nosso dia-a-dia de trabalho, e em que ao tipificar como crime ou como contraordenação, identificam logo à cabeça uma única autoridade que tramita aquele processo, vai prejudicar a partilha de informação. Ou seja, muitas das vezes a quantidade de informação que cada uma das autoridades tem, se pudesse ser mais facilmente partilhada entre todas, poderia permitir uma atuação conjunta e, vou mais longe, mais eficaz. Mas os desafios estão aí. Eu acho que este caminho que todos estamos a fazer na digitalização, na interoperabilidade de informação, vai nos permitir poder ter uma atuação mais concertada num futuro que se quer cada vez mais próximo. E nós temos vários exemplos no terreno em que cada vez mais atuamos em conjunto, em que partilhamos informação e formação, e quem está aqui à minha direita sabe que temos participado imenso em ações de formação aos órgãos de polícia criminal e, acima de tudo, e também, importante dizer nesta matéria, a própria formação aos detentores dos animais. A regulamentação comunitária está a ser alterada na União Europeia. É expectável que agora, antes do final do ano, sejam conhecidos os primeiros projetos de regulamentos comunitários que vão abraçar todas as áreas, desde a produção ao transporte, ao abate, à detenção, todas as áreas vão ter um novo enquadramento legal. Está a ser um processo bastante participado e participativo, de ouvir várias entidades, vários stakeholders de todas as áreas, e por isso temos muita expectativa nos documentos que vão surgir para comentar. Mas tem um alicerce muito importante, que é a formação. É cada vez mais importante que quem detém um animal, seja para que finalidade for, desde a companhia até aos fins comerciais, porque as espécies pecuárias têm essa particularidade, trata-se de uma atividade económica, é importante que as pessoas percebam os seus deveres, como os animais devem ser tratados, as adequadas regras de maneio, e isso, conhecermos que uma legislação assenta também a informação e educação dos detentores dos animais, entendemos nós, enquanto autoridades competentes, que é um alicerce essencial. E, acima de tudo, que as formações sejam acreditadas, que as pessoas sejam avaliadas e que o exercício de determinada atividade só possa ser exercido por quem detém formação naquela matéria. Isso responsabiliza. Outro dos pilares importantes é que esta legislação vai ser preparada com base na experiência das autoridades competentes, com base nas novas evidências científicas que estão a surgir em todas estas áreas, naturalmente com base em relatórios de avaliação de impacto económico, também naturalmente temos sustentabilidade também a isso, é conseguir perceber qual é a vertente económica de todo este processo, mas acima de tudo este The Link traz-nos este convite e este desafio a saber cada vez melhor cooperar e a saber relacionar e integrar a informação. É isto que eu vejo no futuro. Muito bem, concordo também. Ao lado da Isabel, temos outro colega, quem se colocará a mesma questão, não? Isabel, tem o ICNF do seu lado. O CNF, onde estamos, para onde vamos, estamos a trabalhar bem juntos. Muito bem. Antes de mais, obviamente, agradecer o convite que foi feito ao ICNF para estar aqui presente. Eu venho em representação do Sr. Presidente, que por motivos de agenda acabou por não poder vir. E Sr. Provedor, eu ia-lhe pedir desculpa, mas eu vou ser um bocadinho, se calhar, politicamente incorreto. E, portanto, eu ontem, quando estava a preparar a minha intervenção nesta conferência, deparei-me com uma reportagem que passou num canal de televisão sobre habitação. O que é que a habitação tem a ver com violência? E, portanto, permita-me dizer-lhe que eu acho que faz falta aqui mais uma entidade, que é a Segurança Social. Sim, Pronto, eu estou a dizer neste painel. Eu sei, é verdade, mas estão presentes também já no seguinte, é que às tantas nós já temos tantas pessoas no painel que não estão já no seguinte para as mesmas questões, estão na sala. Mas permita-me dizer-lhe porque é que eu estou a falar disto, porque de repente tudo aquilo que eu estava a preparar perde o interesse quando eu me deparo com uma reportagem em que uma senhora que está em vias de ser despejada, a habitação neste momento é um problema em Portugal, que o Governo está a tentar resolver, e bem, na minha opinião, mas a senhora preparava-se para ser despejada e tinha 2 filhos, uma mãe e 2 animais.
E, portanto, sempre que ia bater à porta de uma entidade para arranjar casa, estava tudo tratado, estávamos quase a dar-lhe a chave, ela ia resolver o seu problema. Quando se depara 2 animais, não pode. E, portanto, isto também é uma forma de violência, não só sobre os animais ou sobre as pessoas. E, portanto, o ICNF nesta matéria, e dizer aqui uma coisa que é importante, esta competência relativamente ao bem-estar dos animais de companhia só está no ICNF há cerca de 2 anos. E, portanto, isto para mim e também para o meu instituto tem sido uma aprendizagem. E, portanto, nós temos tentado ouvir quem já está há muito tempo no terreno, temos tentado aprender com eles, sem querer aqui focar o A ou o B, mas esta questão da ação social, e agora eu vou apelidá-la da ação social animal, se me permitem, é uma coisa que eu comecei agora a aprender com a Animal Life, e estão aqui representantes, e, portanto, o meu muito obrigado por nos terem chamado a atenção para isto. E, portanto, é uma das coisas que nós também temos que olhar, e o ICNF, desde logo, se mostrou disponível para, juntamente com a Segurança Social, tentar perceber de que maneira é que estes estigmas que existem relativamente aos animais e à habitação têm que ser postos de parte. Ou se uma pessoa vive em situação de pobreza e uma assistente social lá chega e vê que há um animal e a primeira coisa que diz, se não queres perder os teus filhos, tens que te livrar do animal. Portanto, isto não pode continuar a acontecer. Isto também são formas de violência e que muitas vezes são esquecidas, que não estamos a falar de perceber fisicamente o mal-estar, não é? Portanto, aqui é mais psicológico. Portanto, isto era uma das coisas que eu peço-lhe desculpa por ser, e portanto, por ser aqui um bocadinho disruptivo. Pronto, relativamente àquilo que o ICNF tem vindo a fazer ao longo destes 2 anos, nós temos primado muito pela questão dos apoios financeiros a quem já cá anda há muito tempo. Nós não queremos vir ensinar nada a ninguém, bem antes pelo contrário, queremos aprender e ao mesmo tempo queremos de alguma maneira começar, o Estado português, através do ICNF, obviamente, a financiar muito daquilo que andamos aqui a apregoar. Nós, quando falamos em esterilização, não podemos pedir às organizações que o façam, senão, de alguma maneira, o financiarmos. É isso que temos vindo a fazer. Ainda ontem lançámos mais 4 avisos que totalizam um considerável valor em termos de milhões de euros. Portanto, este ano estão previstos cerca de 13 milhões de euros para o apoio ao bem-estar dos animais de companhia. E, portanto, também temos previsto fazer uma campanha de sensibilização que já esteve para ser lançada no final do ano passado, mas nós não o quisemos fazer propositadamente, porque a campanha ia incidir na época do Natal e depois há muito a questão da adoção por impulso, não é? Portanto, no Natal está sempre mais predisposição para adotar um animal, mas que a seguir vai ser um problema, porque afinal não é bem aquilo que as famílias querem e não é uma adoção responsável e acabam por abandonar. Portanto, nós vamos lançar a campanha agora, brevemente, espero eu, até ao final do primeiro semestre do ano, se não for no primeiro semestre, logo ali em meados de agosto, de setembro, exatamente para começar a sensibilizar as pessoas. Também ao nível da educação. Portanto, tudo isto começa quando nós somos pequenos e na educação é que se formam as pessoas. E, portanto, nós também queremos e já estabelecemos alguns contactos com a Direção-Geral da Educação, para que isto comece a fazer parte de todos os programas escolares na escola. E, portanto, sem querer alongar muito, senão eu... Pronto. E, portanto, mas agarrando um pouco naquilo que disse, nós temos connosco online, não sei se me está então, a ouvir bem, doutora Maria João Fernandes, está via Zoom. Olá, boa tarde. Olá, boa tarde. A Maria João está aqui a representar a Comissão Nacional de Promoção e Proteção dos Direitos das Crianças. Também aqui numa vertente temos aqui a parte humana e social. A social que falou eu entendo, é diferente, ainda vai mais além, exato. não é? Ainda vai mais além. O que mostra é que esta tal situação de somos da cadeia e precisam de trabalhar bem, mas vamos ouvir um pouco a Maria João, está bem? Falamos do DELINC, Maria João, crianças e animais, vimos hoje aqui com a ligação das crianças aos animais, é usada muitas vezes para situações bastante complicadas e vemos também, reportaram que quando viam maus tratos a crianças, acontecia também maus tratos aos animais, não é verdade? A Ali deu o exemplo de uma menina
abusada sexualmente, em que o seu gato era espancado quando a tentava defender. Isso provava realmente a ligação entre um animal e uma criança na parte afetiva, mas acaba por provar o de link, não é? Que quem maltrata animais também maltrata pessoas ou crianças. A sua opinião sobre o que é que podemos fazer agora que estamos todos a ter mais esta noção de que esta é uma realidade, de que esta ligação existe? Bom, antes de mais, gostaria de cumprimentar a todas e a todos. Muito boa tarde e agradecer naturalmente o convite para estar aqui convosco hoje e felicitar pela realização do evento. E o que podemos fazer? Bom, já estamos a fazer, não é? É exatamente também por aqui. No que concerne às crianças e à ligação que é inequívoca com os animais, é perceber, não é? Partilhar, percebermos exatamente, ouvimos as forças de segurança com a partilha de dados e realmente nós temos que saber o ponto em que nos encontramos, temos que saber que tipo de situações é que nós enfrentamos, porque é evidente que a ligação existe, é evidente que são muitos os casos em que quando uma criança sofre de maus tratos, tem animais de estimação e os animais também são maltratados, mas podemos ir mais além e perceber como é que se pode melhorar todo o sistema, e quando falamos do sistema, estou aqui a puxar um bocadinho ao sistema de promoção e proteção das crianças e a ligação que tem com os animais, porque os animais de estimação para as crianças são securizantes também, são aquele conforto que têm. E se estamos a anterior palestrante falar das situações de violência doméstica e do aumento, também Portugal tem acompanhado, não exatamente na mesma percentagem que a Europa, este aumento de violência doméstica, nas situações de violência doméstica. Aliás, continua a ser a situação, a tipologia mais comunicada. E é frequente haver, naquele seio familiar, um animal de estimação. Nas situações dos tutelares cíveis, por exemplo, em que há a regulação das responsabilidades parentais e apesar de já ser necessária a regulação das responsabilidades, por que não perguntar às crianças? Aliás, é disto que temos vindo a falar também muito, até hoje aqui em Estocolmo, é disso também que temos falado muito, do direito da criança à sua participação. Acaba por ser tudo discutido e tudo decidido sem percebermos aquilo que a criança percebe da situação e quer. Portanto, ainda que, e mais no contexto daquilo que a Laurentina estava a falar, a ligação não seja tão visível, ou seja, não acompanharem aqui exatamente os números das situações de maus tratos a crianças às situações de maus tratos a animais, a verdade é que aquilo que nos chega em termos de dados estatísticos é as situações, talvez limite, deixem-me chamar-lhe assim, como o colega anterior também referiu, em que o desfecho é o pior que se pode imaginar, com muita crueldade. Essas situações, a maior parte, são acompanhadas também de atos muito cruéis em relação aos animais. Portanto, a ligação, afinal, verifica-se. Portanto, com certeza que já existia a montante, não é? E eu acho que é mesmo por aqui que temos que caminhar. É inegável como é que podemos melhorar. E para melhorarmos temos que falar a mesma linguagem, temos que estar articulados, não pode haver aqui duplicações, mas temos que cada um conhecer o seu papel e haver aqui uma agilidade e celeridade, e agora estou aqui a pensar concretamente na relação, por exemplo, com as forças de segurança, havendo aqui a indicação de que há uma situação que deve ser comunicada, termos aqui a identificação de quem são os pontos focais, quem são as entidades, isto enquanto não chegamos àquela situação mais ideal que a colega que está à sua direita, que já não me recordo o nome, peço desculpa, referiu da interoperabilidade dos dados e da interconexão de dados. Enquanto não conseguimos chegar lá, efetivamente, cada um saber como pode melhorar, como se comunica, a quem se comunica, para que, de facto, esta visão sistémica aconteça e conseguirmos, efetivamente,
proteger e melhorar a articulação e a resposta que é dada a estas situações. Muito obrigada, Maria João, por estar connosco à distância e foi bom e vamos continuar. Obrigada pela sua participação. Obrigada, Ian. Isabel, temos o INIAV, vamos falar de necrópsias, eu vou deixar as ordens para o final. Vou deixar as duas ordens, os representantes das ordens para o final. E para não ser só eu falar, a Isabel aqui domina a tua área, a área que neste momento aqui vieste hoje representar, porque as tuas áreas são muito maiores do que estas, muito mais do que estas. Isabel. O INIAV pode ter aqui e tem, com certeza, um papel tão importante para nos ajudar nesta rede e para que cheguemos ou continuemos neste caminho para o LINC. Onde estamos no INIAV? Olá, boa tarde a todos. Desde já agradecer o convite que nos foi feito e congratular a iniciativa, porque de facto é muito importante e tem sido muito interessante a discussão que tem ocorrido hoje durante o dia, ouvir todos os intervenientes neste processo. Uma das coisas, por exemplo, que é possível verificar é que, de facto, os dados que têm vindo a ser apresentados são muito coincidentes até com aqueles que nós, INIAV, vamos tendo, que é, felizmente ou infelizmente, o número de casos que nos tem surgido é cada vez maior. Nós somos um instituto de investigação que faz, sobretudo, o nosso papel aqui são as necrópsias que nos chegam, seja por parte de clínicas veterinárias para acompanhamento de diagnósticos de patologias ou, neste caso, para ajudar o clínico já no futuro para tomadas de decisão ou, eventualmente, apurar a causa de morte. Mas temos também uma componente que tem vindo a crescer desde 2014 para cá, que são as necrópsias forenses, muitas vezes a pedido do Ministério Público, que resultam de situações graves de violência. Não se ouve. É? De situações graves de violência em contextos complicados. De facto, muitos dos casos que nos chegam são de facto muito impressionantes, são difíceis e complicados de acompanhar. E tem sido sempre conjuntamente, seja com as forças policiais, seja com os ministérios públicos, seja com os colegas que fazem a clínica, que temos articulado, e com a Direção-Geral e com todos os nossos parceiros. Eu aqui só gostaria de deixar algumas pequenas notas, porque atualmente as necrópsias forenses representam 5% do volume de necrópsias total que nós fazemos, sendo que, na realidade, algumas destas são solicitadas pelos colegas, pela clínica veterinária, pelo colega que está na clínica veterinária, e não vem diretamente do Ministério Público. Muitas vezes, nestas situações, fica em causa a cadeia de custódia relativamente a provas neste processo e, portanto, aqui ainda há um caminho a fazer em termos de formação dos próprios colegas, no sentido de, quando presenciam estas situações e querem encaminhar para uma necrópsia forense para tentar apurar a causa da morte do animal, onde há uma suspeita forte de violência, não é? E de crime e de abuso contra o animal, que o procedimento tem que ser feito de outra forma para que, de facto, esta necrópsia depois resulte num ato de prova que possa ser utilizado para não perdermos aqui em certas situações importantes, permitir e a salvaguardar a prova do crime. Mas, sobretudo, há todas as questões da formação e do acompanhamento a melhorar bastante ao longo dos anos e, de facto, nota-se bastante esta evolução positiva. Para onde é que nós queremos ir? Pois, continuar a cooperar, sobretudo, a nos ajudarmos mutuamente a criar sistemas rápidos e eficazes. Uma das coisas que também é muito importante e que nós não podemos esquecer neste processo é muitas vezes também acompanhar e ajudar quem tem a coragem, muitas vezes, de denunciar, porque também às vezes ficam em situações difíceis e muitas vezes há pessoas que não denunciam porque têm medo, a verdade é essa, e portanto também há que desmistificar, ajudar e criar mecanismos de apoio a quem tem capacidade de denunciar. E pronto, vou... Agora, para as ordens, é uma pergunta difícil, não é? No sentido, não é difícil, acho, mas
é desafiante, já estou aqui a usar as palavras quase do Paulo, mas fico ser um bocadinho disruptivos agora aqui, mas no bom sentido como ele o fez, não é? Em construção, porque há muito para falar destes temas. Ouvimos o Ohio Law, não é? Uma lei que passou em 2022, portanto muito recente, se calhar das mais recentes no país, nos Estados Unidos, e seguramente se calhar no mundo, sobre esta temática, em que é obrigatório os veterinários reportarem e é obrigatório também os psicólogos, de acordo com as informações que têm dos seus clientes, também reportarem, ligarem estas situações, não é? Os veterinários dos maus tratos e o caso dos psicólogos na componente humana, serem obrigados a dizer que existe esta ligação no que estão a ver. O veterinário a ver um maltrato animal ou um psicólogo que está a trabalhar com um ser humano, perceber que aquela pessoa ou está a maltratar o animal ou conhece direto, ou se queixa de que alguém na família está a tratar um animal. Reportar obrigatoriamente parece ser um caminho, ainda não estamos lá. A opinião das ordens. Então, muito obrigada. Eu começava por cumprimentar a provedora do animal, a professora Laurentina. Ainda por cima, nestas questões das ordens, conhece bem o problema, porque já foi nossa bastonária durante um longo período e, portanto, está completamente por dentro daquilo que são as ferramentas legais que nós dispomos. E cumprimentar os colegas de painel, dizer que é sempre um prazer falar sobre estas questões. Eu não representação da Ordem, ou seja, não recebi nenhum mandato do nosso bastonário, embora esteja tranquila relativamente a esse assunto, porque sei que partilhamos com certeza a nossa linha de pensamento, não é muito diferente, e eu estou em representação do Conselho Profissional e Deontológico, que é o órgão dentro da Ordem que tem a responsabilidade de criar os procedimentos que levam ou que dão aos veterinários a possibilidade de reportar situações de suspeita de maus tratos que possam ter algum indício criminal. Ora bem, sucede que a Ordem dos Médicos Veterinários, como as outras ordens, até agora, pelo menos, se eu tiver oportunidade, não deixarei de falar um minuto sobre a situação atual, que me parece que está a ir num caminho um bocadinho complicado. Mas na situação atual, as ordens têm a responsabilidade, de facto, de regulamentar a atividade dos veterinários e é muito interessante porque muitas vezes pensa-se que a ordem tem a responsabilidade de proteger os veterinários relativamente à sua forma de estar na sociedade. Não. Não. A ordem tem a responsabilidade de proteger os utilizadores dos profissionais médicos veterinários contra o mau exercício profissional. Foi por isso que as ordens foram criadas. Há sempre esta ideia de que as ordens são altamente corporativas e que defendem os profissionais. Não é propriamente essa a perspectiva e não é nessa perspectiva que a ordem tem atuado. Sucede que a ordem tem a sua ferramenta legal mais importante, que é o Estatuto, e no Estatuto está previsto a existência do segredo profissional. E tem um regulamento que foi criado à luz desse Estatuto e do qual eu participei como Presidente do Conselho Profissional e Deontológico do anterior, onde temos, aliás, aqui membros que fizeram parte desse mesmo Conselho. Criámos uma alteração ao Código Deontológico Médico Veterinário, onde não pode deixar de figurar um artigo sobre o segredo profissional. Em que é que isto está associado ao delink? De uma forma extremamente importante. O segredo profissional está criado de forma a que o veterinário sinta como é que pode atuar ou como é que deve atuar no caso em que há uma suspeita de uma situação complicada que ele acha que deve reportar. Ou seja, se o veterinário fizer essa participação ao Ministério Público, à GNR, à PSP, sem a devida proteção, o veterinário está a quebrar o sigilo profissional. E, de facto, à partida não o deve fazer. A lei portuguesa diz que o segredo profissional, o veterinário só é obrigado a quebrar o segredo profissional se o tribunal lhe disser que tem que o fazer. Mas é claro que
ao criar estas ferramentas, também foi importante dar oportunidade aos veterinários, em circunstâncias tão complicadas como estas que acabámos de ouvir falar, de terem um procedimento a que devem recorrer quando, de facto, a sua consciência, a sua ética profissional diz: o segredo profissional não pode ser uma camuflagem para aquilo que eu acho que é uma situação de violência, que pode estar a afligir os animais e as pessoas. O veterinário também é obrigado, ou por outra, conscientemente, sente-se muitas vezes obrigado a denunciar situações de violência contra os animais, mesmo que as pessoas não estejam a ser violentadas. E que ferramenta é que ele tem ao seu dispor? O veterinário pode fazer um pedido ao Conselho Profissional, está previsto no Código Deontológico, faz um pedido ao Conselho Profissional Deontológico, conselho esse que neste momento tem 7 elementos, e esses 7 elementos ponderarão esse pedido. O pedido tem que ser fundamentado, tem que ser justificado, e ponderarão esse pedido e autorizarão o veterinário a quebrar o segredo profissional. Mas digamos que qualquer legislação que venha a surgir a nível nacional que leve ou que obrigue os veterinários a reportar, atenção, tem que levar em consideração que os veterinários estão obrigados à manutenção do segredo. E tem que essa legislação dizer aos veterinários: tomem atenção, porque há ferramentas para que possam atuar sem que alguma vez o segredo profissional esteja a ser posto em causa. Porque, já agora, só para perceberem muito simplesmente como é que isto funciona, é que a primeira regra que diz que o segredo profissional pode ser cobrado, e que aí já nem precisa de pedir autorização ao Conselho, é se o visado o autorizar. Estamos a ver um visado numa situação destas a autorizar: sim senhora, doutor, faz favor de dizer lá ao CEPNA que eu estou a maltratar os meus cães. Não estamos à espera que isto aconteça, não é? Portanto, obviamente que por esta via não vai funcionar. Para onde é que vai funcionar? Pedir ao Conselho Profissional e Deontológico que levante o segredo profissional, que autorize a fazer uma queixa às autoridades. Devo-vos dizer que isto também é muito importante, creio eu, para as informações que estão a coligir, saber quantos pedidos de levantamento do segredo profissional a Ordem recebeu. Pouquíssimos. Eu devo dizer que não mais que uma meia dúzia por ano. E já estou a dar uma folguinha para cima. Por aí, eu acho que também faz muito sentido que o trabalho da provedora, o trabalho da DGAV, o trabalho do ICNF, todos nós, e da Ordem também, naturalmente, de dizer aos médicos veterinários, lembrar-lhes que estas ferramentas estão ao seu dispor e que, em casos de suspeita, é importante que o façam. Se 2 minutos, se a senhora provedora do animal me der autorização, porque é que eu, em cima disto, tenho uma preocupação adicional? E esta preocupação adicional tem a ver com legislação que está a ser presentemente preparada relativamente às ordens. Será do conhecimento público, mas obviamente que isto não interessará a toda a gente, que saiu uma legislação há muito pouco tempo, estamos a falar há 3, 4 meses, uma legislação nova sobre as ordens profissionais, sobre uma nova forma de entender o funcionamento das ordens. E, na sequência disso, todas as ordens estão agora a preparar os seus estatutos. A Ordem faz a sua proposta, as entidades governamentais inserem os artigos que entendem que devem inserir, e é aí que eu devo dizer que estamos perante uma situação muito complexa. Porque um dos artigos que está a ser proposto, e não pelas ordens, naturalmente, um dos artigos que está a ser proposto no Estatuto é a possibilidade do exercício profissional ser entregue a pessoas, indivíduos, sem a devida preparação académica para o fazer. Não perguntem qual é a justificação, eu já ouvi várias, dizem que isto é uma regulamentação comunitária, eu não acredito, mas isso sou eu, e eu não sou nada, e além disso o meu mandato termina no final deste ano. Eu creio que isto é válido, pelo menos para as ordens que neste momento têm o seu estatuto na Assembleia da República para aprovação. Se eventualmente isto vai para a frente, significa, senhora provedora, que o seu trabalho tem que se expandir a todas as pessoas que resolverem começar a fazer tratamento aos animais e que não são médicos. Supostamente a justificação é que o público é que escolhe. Será o utente dos serviços que vai escolher se quer um veterinário ou se quer uma pessoa que é muito bonita, que é um influencer, que é uma pessoa que faz imensa publicidade no YouTube e nas redes sociais de como é fabuloso com os animais.
E depois o público escolhe. Ou o académico teve formação durante pelo menos 5 anos e meio da sua vida para ser um médico veterinário, ou aquela pessoa lindíssima e que tem um fantástico página no Instagram. Veremos. Aparentemente, segundo nos dizem, é legítimo que estas pessoas também exerçam a mesma profissão. Tenho dúvidas. Portanto, Sra. Provedora, para o futuro pode ser que o seu trabalho esteja mais complicado. Eu gostei, mais ainda. Sim, mais não complicado. É nada complicado. Eu acho que temos é que ir continuando e ter esperança e pedindo ajuda. Se nos ajudarmos uns aos outros, acho que vamos conseguir descomplicando as coisas. Eu adorei esta introdução do Paulo, do disruptivo, e agora já não me esqueço disso. Agora vou ser disruptivo outra vez. Vou colocar uma questão à moderadora. É estranho, não é? Uma moderadora colocar uma questão a outra moderadora. Isto tem a ver com o que a professora Conceição disse, com o que a nossa colega do UNIAV disse, que faz necrópsias. As pessoas, se calhar, que nos estão a ouvir, que não são tanto do foro veterinário, são as autópsias, não é? Aos animais, a vulgo autópsias, nós chamamos-lhes necrópsias. Portanto, estamos ao fim e ao cabo já a tentar avaliar o dano de maltrato tão cruel ou tão grave que foi causado a um animal que resultou na sua morte e está a ser necropsiado. E ouvimos que a Ordem tem poucos pedidos de levantamento de sigilo, mas ouvimos a vice-presidente do INEAV dizer que cada vez tem mais necrópsias de assuntos de maus tratos, e eu perguntava à Isabel, que também faz necrópsia forense, não é? Qual é a sua percepção? Há poucos pedidos de sigilo, de levantamento de sigilo, mas há muitos casos de maus tratos em que o animal já não fala, são vocês que lhe dão a voz. É verdade, e temos que lhe dar a voz de uma forma que seja viável e que seja perceptível a quem depois pode fazer cumprir a lei. Mas cada vez mais estamos a trabalhar melhor e cada vez mais os processos bem de quem nos entrega os cadáveres. E isso faz com que possamos dar essa voz e já não tenhamos que levantar, portanto, ou pedir o levantamento do sigilo profissional porque temos um pedido do Ministério Público. Claro. Pronto. Tive uma vez um caso, e a professora sabe também, a professora Conceição, e era um caso de um animal de interesse pecuário, e nesse caso não estava, portanto a lei era diferente, não era a lei do maltrato animal, e tive muitas dúvidas, consultei pessoas, o que é que eu haveria de fazer, era uma ovelha que tinha sido violentada de várias formas, e se eu poderia levantar esse sigilo profissional. E eu telefonei às autoridades para ver como é que poderíamos fazer, e passado um ano eu tive um pedido do Ministério Público para poder dar o resultado da necrópsia desse animal. Portanto, é verdade, é não desistirmos e pegarmos no telefone, se for preciso, agilizar, porque tenho a certeza que quem fez aquilo não foi, portanto, a necrópsia não é só reconstituir a causa, mas também a circunstância da morte. Tenho a certeza que não foi uma pessoa, que foram provavelmente 2 pessoas, por tudo aquilo que fomos observando, e não seria fácil ou difícil que esse crime fosse repetido ou já tivesse sido repetido a nível humano. Cada vez mais as coisas funcionam melhor. E se nos chegarem as requisições ou o pedido à clínica de uma peritagem, de uma lesão, por parte do Ministério Público, tudo será melhor e tudo será mais facilitado. Obrigada, Isabel. Muito bem. Para terminarmos. Obrigado. Penso que estaremos na hora. Sim. Em primeiro lugar, só muito rapidamente agradecer à doutora Laurentina Pedroso o convite, felicitá-la por mais esta iniciativa, cumprimentar todos os presentes, inclusivamente os meus colegas, e dizer que me parece relevante relembrarmos um ponto de partida, que é, quando falamos de violência doméstica, falamos de um crime público. E ao falar de um crime público, isso exige também dos profissionais um papel acrescido na forma como lidam com estas situações. Porque existir dentro de 4 paredes um animal que é maltratado constitui também uma forma de violência ou de maltrato para uma criança, ou para uma mulher, ou para um homem que estejam também dentro desse agregado familiar. E por isso, ao constituir e estar perante um crime público, pelo menos na forma como a Ordem dos Psicólogos Portugueses estipula no seu Código Deontológico esta questão, nós estamos perante uma circunstância que constitui um contexto de perigo que permite levantar a confidencialidade. Ou seja, o profissional tem uma saída para, na proteção
para aquela criança, para aquela vítima em circunstâncias vulneráveis, poder procurar fazer chegar esta situação às autoridades. Aliás, as linhas de orientação para atuação na violência doméstica, também criadas pela Ordem dos Psicólogos Portugueses, para os próprios psicólogos, começa por este breve enquadramento legal que acaba por nos dar aqui uma almofada de segurança na forma como lidamos com esta realidade. Até porque, se formos pensar isto de uma forma mais integrada, em 2016 a Ordem dos Psicólogos Portugueses lançou um guia, um manual sobre o impacto da exposição às crianças, por exemplo, às touradas. E uma das coisas que alerta é como é que essa exposição pode condicionar o desenvolvimento daquela criança pelo mimetizar daquela com outros seres, na relação com os colegas e também para com outros animais. E por isso, da mesma forma, se vemos este link entre as touradas e o desenvolvimento infantil, também podemos colocá-lo, e a investigação científica também fala dessa realidade, é que uma criança que está em casa e que vê o seu cão a ser espancado, o seu gato a ser espancado, das duas uma, ou tem aqui uma empatia que desenvolve com aquele animal que acaba por ser uma fonte securizante para aquele animal, ou uma outra linha que tem sido apontada, é a questão da própria criança mimetizar esse comportamento e ela própria reproduzir essa agressividade. E por isso, isto, inevitavelmente, constitui uma situação de perigo para levantarmos os limites da confidencialidade, e que é um princípio específico e que norteia muito bem, obviamente, a atuação do psicólogo, mas que deve ser ponderado e colocado em cima da mesa sempre que existir um contexto de violência doméstica e a exposição a essa mesma violência doméstica. Falar desta ligação da violência, da crueldade com os animais, com a parte da psicologia, é reconhecer que quando existe violência doméstica dentro de casa, os indicadores ao nível da saúde psicológica e da saúde mental são menores por parte das vítimas que a vivenciam. Logo, temos aqui uma questão humana e uma questão da psicologia, e posso partilhar a título de primeira mão, também um bocadinho na semelhança dos estudos exploratórios que procurámos trazer para aqui e no âmbito do doutoramento que procuro finalizar. Uma das amostras é precisamente com vítimas de violência doméstica, e a amostra, que é constituída por 133 vítimas de violência doméstica, destas 133, 47 disseram que havia violência contra os animais em casa, sendo que 49 das 133 disseram que não tinham animais. E, portanto, entre as vítimas que tinham animais dentro de casa, nós temos mais animais a ser maltratados do que quando não existe violência doméstica dentro daquela casa. E isto para tocar aonde? Porque quando vamos relacionar esta questão da violência, da crueldade com animais dentro de quatro paredes, há uma correlação, ou seja, há uma associação entre este indicador, entre esta variável e a toma de ansiolíticos. E, portanto, nós temos aqui, mais uma vez, uma questão premente e que demonstra de uma forma baseada em evidência, e aproveito para dizer que foi mais uma das campanhas recentes que a Ordem dos Psicólogos lançou, que é cada vez mais uma psicologia baseada em evidência, sustentada em estudos, em investigação, e estamos prestes a trabalhar em dados que podem fazer esta associação e mostram de uma forma clara essa correlação entre uma casa onde existe maus tratos aos animais e as vítimas terem aqui indicadores de saúde mental que merecem ser também analisados. David tinha pedido para... Sim, é só, não quero roubar muito tempo, é só um minuto. Para além do crime de violência doméstica ser um crime público, também o crime de maus tratos a animais e de abandono também é um crime público, porque os animais não se podem queixar. Portanto, que é para as autoridades policiais, isso é uma obrigação, a denúncia, é uma obrigação. Para os demais, é um dever de cidadania, um dever ético. Isso, não temos que ter dúvidas nisso. Segunda questão, estamos a falar em crianças, é importante perceber que não só devemos educar as crianças nas escolas, como devemos educar os professores também para receberem aquilo que as crianças lhe passam. As crianças estão muito tempo na escola, desde 3, 4 anos, não é? Até aos 12º ano, já não falo para a frente, e passam muito tempo com os professores. E os professores têm para fazer chegar algumas questões à polícia e às autoridades. Portanto, é muito importante aquilo que também percepciona nas aulas. E seguir dizer que estamos aqui todos reunidos e conhecer as pessoas é sempre importante, como nós sabemos, às vezes resolve-se o problema por conhecer uma pessoa, não é? A gente consegue contactar, não conseguimos resolver isto, liga-se e o problema fica resolvido, ou manda-se um e-mail e o problema fica resolvido, mas mais importante do que isto é nós que estamos aqui agora, metemos os nossos serviços a funcionar efetivamente, porque o que tem de funcionar são os serviços.
e para manterem este conhecimento, este funcionamento e para não parar. E da minha parte é tudo. Obrigado. Eu gostava só de acrescentar uma situação, ouvindo depois todos os colegas do painel, quando, por exemplo, aliás, o único diploma que eu conheço que regulamenta a detenção de animais e que exige a apresentação do registro criminal é a detenção de animais perigosos e potencialmente perigosos. Significa isto que se algum cidadão quiser iniciar o exercício de uma atividade pecuária ou outra situação qualquer com detenção de animais e que não necessita, não é obrigado a apresentar nenhum registro criminal, é a situação que causou uma eventual condenação num crime fica atenuada, ou seja, ele não fica inibido. E a mesma situação ao contrário. Situações que ficam, detentores que ficam inibidos do exercício da atividade pecuária por questões relacionadas com maus tratos, pois as outras autoridades não o conhecem. É por isso que eu falo na grande importância de, ao ter uma atuação concertada, a informação ser partilhada por todas as autoridades. Era só o que eu queria acrescentar. Muito bem. Isabel, estamos contentes com esta mesa redonda? Eu acho que sim. A colaboração de todos foi relevante, importante, os dados que nos trouxeram também. E da minha parte só tenho a agradecer, porque é irmos pensando, não é? Estamos aqui a reunir informação para continuarmos a pensar profundamente neste assunto para a tomada de soluções. O caminho faz caminhando. Obrigada. Obrigada, Isabel. Muito obrigada. Vamos então dar início à sessão 4, proteção às vítimas, estratégias para abrigar animais e pessoas em casos de violência doméstica. A primeira palestra, abrigar animais e famílias, criação de abrigos de violência doméstica, inclusivos para animais de companhia, uma palestra por Alex Phillips, fundadora e CEO do programa Sheltering Animals in Families. Atualmente são 530, sendo que destas 530, 370 vêm com processo criminal atrás. Mas cá está, 200 vêm diretamente